Escritor em meu papel, escrevo dor, daquela que parece que mata, mas passa. Passo o tempo nas palavras. No momento em que escrevo, revivo o presente de um passado ausente, que perdeu-se num futuro de mãos dadas de uma forma meio inconsequente, com as saudades e as dores do mundo. Faço das minhas mãos o transbordamento da mente que insana, chora e clama pela satisfação no vazio, por saciar-se no deserto, por ouvir som no silêncio e por enxergar onde não há luz. É isso aí, pessoal. Hoje, estreando o programa Palavra Viva. Nós que já temos aí uma trajetória com o programa Cultura Viva, Giro Cultura Viva e cada vez mais potencializando, ampliando os trabalhos dentro das redes digitais. O seu espaço cultural digital é o Espaço Cultura Viva. Hoje, nossa convidada mais do que especial é a Francine Machado. Ela que é escritora, contadora de história, arte educadora, uma pessoa incrível, sensacional, que vocês vão adorar conhecer e vem aqui para trocar aquele papo super interessante sobre palavra, fazendo com que a palavra seja cada vez mais viva. Vamos ver se a Francine já está chegando por aí? Aí, Fran, só pedir para entrar aqui nessa câmerazinha que a gente já te adiciona. Boa noite, André. O André, que é o nosso assistente de produção, que auxilia em todos os trabalhos do Cultura Viva. Gostaria também aqui de deixar os meus agradecimentos para todo o pessoal que apoia o Cultura Viva. A revista Ritmo Melodia, Rádio Web Música Tá na Pista, Brasi Rima, Estúdio Estrutura, todos parceiros nossos, favorecendo o trabalho do artista independente. Olá, Fran! Ó, a Fran já tá aqui. Fran, aperta essa câmerazinha aqui, ó. Isso! Seja bem-vinda, minha amiga! Muito bem-vinda, Fran! Te conseguimos! Tô emprestada aqui uma luz que meu companheiro não vai usar hoje, mas chega de noite o escritório fica um breu. Eu fui tentar fazer do computador, o computador só... Você só acompanha, né? Não faz uma coisa interativa. É, aqui, ó, temos aqui a participação do Pupi, o nosso cachorro É muito bom, mascote. né, gente? A Virgínia participa. É isso aí, Fran. Seja muito bem-vinda. Estreando aqui o nosso programa Palavra Viva. Não podia ser ninguém mais da palavra para poder estrear esse programa. Uma amiga que, tanto quanto eu, tem um carinho muito especial pela palavra, né, Fran? Queria que você contasse um pouquinho aqui para os nossos amigos, um pouquinho da sua trajetória, como que você começou na sua carreira artística, educacional, para o pessoal conhecer um pouquinho do panorama do seu trabalho. Ah, legal. Então, eu gostava de escrever desde criança e eu tinha um avô que ele fazia livro em caderno. Certo. E os livros dele só ficavam em caderno, não chegou a publicar. E aí, bem novinho, eu comecei a fazer que nem ele, assim, inventar livro em caderno, fazer ilustração, e ficava enchendo todo mundo para ver o que eu tinha desenhado, escrito. Eu enchia tanto que teve uma hora que a professora de português da escola falou, vamos fazer um concurso disso aí? Porque a ideia não é ruim, mas ninguém está fazendo, vai todo mundo embarcar nessa proposta. Eu gostava, já ia inventando, né? Tinha que ficar... E aí, assim como eu gostava tanto de escrever, e eles contam também que quando eu era, antes de eu escrever,
eles contavam o gibi para mim, só que eu já memorizava os balõezinhos e saía contando para os outros. Uhum. Só que era pequeno, naquela época não alfabetizava tão pequeno. Sim. E aí o pessoal comentava, mas vocês estão ensinando a ler, né? Deixa para aprender na escola, tá muito pequena. Não, ela não aprendeu nada, ela só tá decorando o gibi Oh, meu e Deus, contando. desse jeito. Mas um É, super estímulo, né? A gente tinha realmente o gibi ali como nossa referência. Muitas pessoas que são da mesma faixa etária comentam que realmente tiveram esse primeiro contato com a alfabetização por meio do gibi. Era algo muito comum, né, nos anos com 80. certeza. A gente. Nos anos 80. Já revelei, Fred, desculpa. Sim, não tem nenhum problema. A gente não tem problema Não de falar que tá semi-nova. Tá tudo bem de estar semi-nova. Semi-nova, somos jovens. Muito jovem, Muito como jovens. diz a minha tia. Somos cringe. Cringe. Isso. Ai, Fran, muito bacana. E assim, pegando um pouco assim dessa sua trajetória como arte educadora, atriz, como escritora, como que esse trabalho foi se dando assim ao longo da sua vida? Ah, legal. Você já fez uma ponte, mas eu ia vir dessa. Teve esse remember aí que eu fiz, das Uhum. coisas que eu ficava inventando criança. Mas quando eu estava no Fund 2, né, o antigo ginásio, Hum. tinha uma professora que eu acredito que ela deve ter dado um estímulo muito bem dado, porque foi a primeira. Eu tinha uns 10 anos lá. Foi a primeira vez que assim eu fiz uma peça, eu dirigi a peça, eu atuei na peça, só que eu nunca tinha visto uma peça. Eu não tenho ideia do que essa professora fez, mas foi um negócio, como você tira uma peça de uma criança que não viu uma peça? Milagres que só professores são capazes. Sim, eu entendo. E aí, durante muito tempo, eu só ficava falando assim, não, eu vou escrever, eu vou escrever. E quando eu era jovem, a única coisa que você fazia quando você gostava de escrever era fazer jornalismo. Sim. Não tinha assim, técnico. Quando eu era novinho, o técnico era tudo. A gente só ia para as escolas técnicas para paquerar os meninos da mecânica, da elétrica. Não tinha nada assim se você fosse de humanas Não, naquela não época, né? tinha. E aí fui fazer o jornalismo, né? Eu fiquei 18 anos na área, em redação, em rádio, TV, jornal, revista, assessoria. Era muito legal, mas eu estava sempre meio com um pezinho na educação, assim. Eu fui voluntária dando aula de redação, do movimento Educafro, do Humanista. Mesmo antes do jornalismo, eu tinha feito inglês, eu dava aula particular de inglês para o povo do prédio, que estava meio travado lá umas matérias, umas professoras meio complicadas. Então, e eu escrevi, né, para a revista de educação. Eu tive cliente que a gente divulgou em educação, então eu gostava. E numa dessas matérias eu fiquei naquela situação estranha, assim, de você estar falando do problema da educação com alguém Sim. do Banco Mundial. Aí você fala, o que eu estou perguntando para essa pessoa, meu Deus? Essa pessoa, tipo, tá viajando na batatinha, tá falando uns negócios nada a ver. Acho que eu vou ter que ir para a escola ver que ela tá viajando. Não é possível que isso seja tão fácil como ela falava. E aí, assim, agora tem uns 7 anos que eu dou aula de artes na educação de jovens e adultos. Escrevo livro, como você também tem uma paixão pelo teatro, né? Depois a segunda faculdade foi em artes cênicas. Uhum. E no teatro, eu, provavelmente como você, também fiz comédia, fiz drama, fiz participação do stand-up, Uhum. teatro escola, teatro de rua, teatro infantil. Aí hoje eu tô, né, num projeto de artes integradas para o Fundium em Santo André. A parte de artes desse projeto é quarto ano, né? Uhum. Tem uma outra iniciativa também com outra matéria lá de inglês só para os quintos. E à noite, isso eu tenho 3 tardes com os pequenininhos, né? E aí à noite eu tô com a educação de jovens e adultos. É na fase que equivale ao Fundi 2. Então é bem bacana, porque eu meio que faço um mix ali. Às vezes eu levo contação de histórias. Bacana. Agora eu tenho levado também bastante pedagogia griot, cantigas, dança, né, da cultura popular. Sim. Enfim, a relação com a palavra é meio uma relação velha de guerra. Sensacional. Deixa eu só ver quem entrou aqui para dar um oi. Olha, um oi aqui para RFP D'Agostini, para Que legal. Guenha, nossa amiga que também é atriz, jornalista. O Marcos Bacana. entrou. Beijo, Muito Marcos. legal. Olha só. A galera acompanhando aqui a nossa live, né? Muito bom. Boa noite.
tá entrando. Desculpa que eu não tô enxergando, que essa luz aqui, quando carrega, estoura na cara da gente. Querida, nem te falo. Eu tô em Minas, meu óculos está em São Paulo. A gente teve Ai, meu pai. uma discussão e cada um tá num canto. Espero revê-lo essa semana e voltar a ver a vida como ela é, né? Não dá, gente, não tem Muito condição. complicado, amiga. Bom, mas é muito bacana, né? Porque eu percebo que essa questão da literatura, um pouco antes da gente entrar nessa relação com toda a pedagogia e tudo mais, compartilhar aqui com você uma paixão, né? A questão da paixão. Essa paixão com a escrita e tudo, eu acho que de uma certa forma foi a que me colocou dentro da área da educação e das artes, de forma geral. Tanto ela Sim, na parte que tem a relação com a comunicação entre as pessoas, na área da educação, a habilidade, né, em comunicar, em trazer, em ser uma facilitadora da educação, né, digamos assim, né, pela pedagogia, sim, e no caso da arte, por usá-la também como uma ferramenta para esse processo, tanto sim. na minha expressão pessoal, quanto em captar também a expressão dos alunos e tudo. Então, a palavra, para mim, ela é algo que realmente é a espinha dorsal de todo o meu trabalho artístico. Então, pensando nisso Sim. e tendo essa trajetória com pessoas como você, outros amigos que eu também vou trazer aqui, pessoas muito bacanas da área das palavras, para trocar um pouco de ideia com a Ah, que legal. gente. Porque pensa, o quanto que a gente tem um poder da palavra, o poder simplesmente da gente estruturar um pensamento, criar uma retórica, se expressar, né? Trazer para o outro uma palavra de acalanto, um aconchego, uma palavra de amor. Sim. A palavra é sagrada, né? Então a gente tem um poder muito grande na palavra. E a música também, de certa forma, acho que acabou vindo, né? Sei que você também se envereda também aí pelas aventuras de cantar. Enfim, a gente, tanto eu quanto você, acho que a gente tem uma trajetória bastante parecida com palavra, né? E Sim. dentro da cultura popular, que é onde eu quero chegar agora, ela é tão fundamental, tão essencial, né? Ela é justamente o primeiro mecanismo que nós tínhamos para transmitir saberes. E aí a gente vem com toda essa pedagogia griot, que eu gostaria que você dividisse aqui um pouquinho com a gente do seu trabalho em cima dessa metodologia e os resultados que você vem alcançando com o pessoal do EJA. Sim. A pedagogia griot, eu acho que eu tomei em contato em 2019, só que naquela época deu para fazer a vivência lá na Chapada Diamantina, porque os criadores estão lá, né? Sim. Os mestres Lírio, Uhum. Márcio. E depois que essa confusão de pandemia, a gente está fazendo online, a gente não achou que uma pedagogia que é tão vivencial a gente conseguisse fazer Nossa, virtualmente. né? Mas é isso, né? Tem tanto mestre Uhum. tão carismático que a gente meio que perde um pouco o ranço das telas, porque eles trazem, né, Uhum. essa questão de retomar antigas danças, seja dos Sim. indígenas, dos africanos, sempre permeando, assim. São E vivências aí muito ricas, essa né? formação, muito. Então, a pedagogia griot, ela tem essa questão, assim, de dar bastante ênfase para as músicas, para a dança, para os rituais, para a sabedoria, para a cultura, né, para os saberes originários. E aí a gente tem bastante assim contato quando a gente visita os quilombos, a gente foi em alguns na Bahia, em Goiás, e também quando tem aqui mais perto, eu já fui em alguns eventos indígenas que eu percebo o quanto essas culturas conversam Sim. e como isso foi afastado da gente, né? A Uhum. gente só leu a versão dos colonizadores Sim, e só estudou deles também, né? exatamente. E aí tem esse compromisso de resgatar tudo isso, de colocar meio que no coração ali da educação, né? Uhum. E tá muito isso, assim, né? De um compromisso pela vida, de um projeto civilizatório que seja bem diferente do que a gente tem, Exato. porque
seguindo os passos do colonizador, a gente está acabando com a natureza e não Uhum, tem mais planeta para quem está aqui, né? Imagina para gente exatamente. nova. Desse jeito. Mas eu tenho meio que alternado ali na EJA, né? Tem turmas que você chega já está conseguindo, porque a gente está nessa confusão de pandemia, né? De crise, de alunos enfrentando situações complicadas. E aí, às vezes, você tem turmas que estão mais gente online e tem turma que está mais gente lá na escola. Então, na que está com mais gente, eu levo o Teatro do Oprimido, Sim, do Augusto Boal, que conversa ali com o cotidiano deles, que retrata os bacana, trabalhadores, as bacana. mulheres, os negros, os gays. Quando você está com aquela turma enxutinha, porque a maioria está tentando estudar online, aí eu levo tanto as cantigas, as danças, depende do grupo, né? Uhum, Por exemplo, ontem eu estava toda animada que eu comprei um baralho de jogos teatrais. uhum, E é isso, né, Dani? A uhum. gente pesquisa, prepara, Sim. produz, ensaia, mas o que eles pegam é o material pronto que você arrumou, não é o que você levantou com esse trabalho todo. Mas a gente viu que a maioria sexta, né? É, A maioria não estava estudando online e falei, vamos adaptar isso aqui. é. E aí eu levei a história de uma mestra que teve no Vale do Jequitinhonha, que é a Dona Isabel, que ela é uma ceramista popular, ela fazia umas boneconas gigantes que eles Sim. vendiam às vezes na beira da estrada. E a região tinha uma questão de muita gente sem trabalho, sem renda. E aí ela começou a gerar uma demanda que sozinha ela não ia conseguir atender. Ela ensinou todo mundo ali do Vale Uhum. e aí eles resolveram a questão de que eles não tinham renda, trabalho e tudo, ela ganhou até um prêmio. Que legal. E aí eu meio que trouxe essa história para os É, jovens, fiquei com o celular mostrando, porque é aquela coisa, a gente foi para o andar de cima, a internet do computador da sala não pegou, tem aí toda você uma fica questão tipo de apoio assim estrutural do também. celular, Tem toda uma estrutura. coisa de escola pública, né? Funciona uma Sim. parte, não funciona outra parte. Aí eles foram mexer na massinha, porque eu falei, não estava achando a argila, eu falei, vamos de massinha. Eu Uhum. achei tão incrível que um aluno nosso que é açougueiro estava com uma delicadeza para fazer os bichinhos que ele estava inventando na massinha, assim, É. com toque, para fazer tudo. Aí o outro, que era do Ceará, começou a trazer. Hum. Ah, professora, lá onde eu vivia, a gente trabalhava no engenho de cana. Então, todas as memórias que você pode imaginar, ele foi trazendo e Nossa, dividindo. Eu simplesmente puxei a cadeira e fiquei lá escutando, eu não queria nem. Tinha esquecido da vida. que Daí, sensacional. daqui a pouco, tava a inspetora na É. porta, assim, aí, gente, vamos embora. Isso acontece na aula de arte. Ninguém nem Não queria ir esquece, embora. Que gostoso. E aí é bem e assim. essas vivências, elas são infinitamente mais ricas, né? Elas realmente contextualizam, elas trazem para junto. Então, né, um salve enorme ao nosso querido educador Paulo Freire, que vem defendendo, né, veio defendendo isso durante tantos anos, e o quanto que outros pesquisadores de educação também defendem a importância de uma educação contextualizada, estão aí as pedagogias mais é, elementais, aquela que é uma educação passada de pai para filho, para deixar claro que tudo isso é a mais pura realidade, né? Essa troca de saberes, Sim, essa troca de realidades. E é sensacional ver o resultado disso dentro das aulas de artes, porque você explora N possibilidades. Você vai desde contextualizar dentro de uma questão geográfica, uma questão matemática, e aí você consegue transitar por todas as outras disciplinas, né? Mas sim, precisa de uma sim, dedicação também, um olhar mais sensível, digamos assim, né? Acho que a dedicação ela é sim, igual para sim, todas as disciplinas, mas é necessário um olhar. com certeza. Ó, vou aproveitar essa pausa aqui, ó, dar também um salve aqui para Ritmo Melodia, Antônio Carlos da Ritmo Melodia, para o Henrique Luiz, aliás, Luiz Henrique, Luizinho, também da Rádio Música Tá na Pista, nosso companheirão. Ah, Todo o pessoal aqui acompanhando nossa live, falando aqui da palavra, né? sim, Poxa, Fran, olha, e falando assim, né, sobre esse trabalho no EJA e em outras séries e tudo mais, o que você nota, por exemplo, em termos de desenvolvimento mesmo, do resultado
da contação, da palavra em si. Eu queria que você dividisse aqui um pouco, assim, num bate-bola mesmo de educadores e até para o público conhecer um pouquinho dessa importância da gente trabalhar essas narrativas, as contações de forma geral, não apenas dentro de um contexto da cultura popular, como em outros contextos também. Queria que você trocasse aqui algumas experiências. Ah, legal. A gente acaba que está fazendo esse balanço da maluquice que foi levar isso para esse contexto de educação híbrida, de educação remota, Uhum. e que no começo a gente pensava, poxa, isso não vai funcionar como a gente tinha essa coisa tão vivencial, né, bem rica na sala, assim. Mas, por exemplo, eu também, agora na questão, nessa temporada de pandemia, eu fiz umas oficinas com a Renata Matar, ela faz um trabalho de campo de trabalho. Ela vai em várias comunidades que as pessoas estão processando comida, colhendo, plantando, tudo cantando. Sim. E tanto ela quanto o companheiro fotografam, filmam, e depois eles também cantam, fazem show. Tem show que eles até conseguem levar esses mestres também. Nossa, que Uma massa. parte das aulas ela conseguiu colocar as mestras para conversar com a gente, por conta da facilidade de estar mais todo mundo online, mas teve mestre que eles foram tudo na prefeitura para entrar na videoconferência, Sim, que às vezes está bem na rota, a internet não está tão, sim. tão né, disponível assim, né? Uhum. E aí isso foi legal, porque você falou, toda a relação né, de todas as matérias é similar, que está todo mundo quebrando na cabeça para Todo levar coisas mundo. muito importantes aí para os alunos. Eu consegui Muito. integrar com o professor de português essa aula que a gente quis dar do canto de trabalho, sabe? De resgatar, Uhum. tipo, Clementina de Jesus. E Sim, aí foi bem interessante, porque você põe na apostila, mas depois está lá, né? Seja online, agora também presencialmente, falando. Ah, tá com dúvida, vamos fazer junto. E sim. online eu achei um barato que. Porque do canto de trabalho você vai para a contação de história, da contação de história você vai para a cantiga popular. Enfim, a cultura popular é muito rica, dá para a gente transitar por muitas possibilidades aí de expressão com a palavra. Eu lembro de uma aluna que acho que ela estava na mãe, e daí conforme a gente foi conversando e perguntando, ah, vocês estão lembrando de alguma cantiga, de alguma brincadeira, de alguma história? Uhum. Ou de quando vocês eram criança, ou da região que vocês vêm, porque tem bastante aluno do Nordeste. Aí eu achei um barato que ela foi atrás da mãe e ela ficava nos áudios falando comigo e com a mãe. Uhum. Mãe, você lembra de música, de cantiga, sabe, tava todo mundo meio que Sim, né, participando, lembrando, né, envolveu nessa, todo nessa mundo. sessão educativa nostálgica. Que Mas achei um legal. barato porque a pedagogia griot dá uma ênfase para esses mestres ancestrais, Sim, esses mestres populares, nas comunidades que têm essa abertura, né, para fazer uma ponte dos mestres com a escola, eles levam nas escolas e os mestres também fazem vivência lá. sim. Então achei muito bacana, assim. E para quem não conhece o termo griot, né? Griot são esses mestres da cultura, esses sábios que vão transmitindo de um para o outro a tradição da cultura popular. Se a gente fosse pensar numa aldeia indígena, seria o quê? O pajé? Acho que o pajé tem uma relação forte com a palavra. Sim, O griot é uma figura que a gente encontra muito ali no oeste da África, ali na Burkina Faso, mas no caso lá ele não conta só a história, né? Tem conflito, ele media, ele sim, conta toda a história familiar dos nobres, enfim, ele tem muito mais função. entendi. Mas esse pessoal que fundou a pedagogia griot, a Lilian Márcio, Uhum, há uns anos atrás, quando a gente estava com governos mais progressistas, eles fizeram uma ação griot nacional, sim, que meio que mapeava onde é que tinha mestre no Brasil todo, e muitos tinham centros culturais que não tinham tido apoio até então, mas dava aula, dava espetáculo. E aí eles começaram a ter, na ocasião, né, um apoio de receber é, um suporte né, para essas ações continuarem, porque já tinha gente, sabe, fazendo atividade em casa, vazando água. E uhum, aí foi uma temporada incrível, né, da gente perceber o quanto tinha mestre griot também pelo país todo que fala sobre as nossas origens, né? Mais de uhum. metade do país é negra e nossa cultura tem essa riqueza, né? Sim, eu tive algumas experiências muito interessantes com a cultura popular, tanto dentro da cultura popular no estado de São Paulo, então, algumas manifestações populares, São Paulo, Minas, região sudeste de forma geral, quanto a nordestina.
Então eu fui transitando um pouco pelas danças. É tudo muito intercalado, é tudo muito vivo, muito pulsante, né? E eu imagino que realmente deva ser um desafio muito grande trazer esse tipo de pedagogia dentro da riqueza que ela contém, transpor isso para as telinhas, né? Porque só quem já teve a oportunidade de ter uma vivência é muito sensorial. São perfumes, sim. são temperaturas, são danças, são instrumentos musicais que você escuta, são palavras contadas de uma maneira diferenciada. Então, acho que esse momento, né, para vocês que estão trabalhando dentro dessa metodologia, acaba sendo mais um aperitivo para quando a gente realmente puder ter a oportunidade de resgatar essas vivências. E isso é muito legal, porque dentro de toda a proposta de trabalho, assim, de teatro e tudo mais que eu vim realizando, que foi justamente onde nós duas nos conhecemos, surgiu esse desejo muito grande de trabalhar especificamente com a cultura popular, que foi quando eu montei a trupe do Guaraná. Lembra quando Ah, sim. naquele comecinho, que daí a gente estava naquela construção e tudo, e mesmo assim a gente teve a oportunidade de ter umas trocas muito interessantes, né? E Sim, mantive esse trabalho dentro da cultura popular e percebo nas apresentações que esse tema realmente envolve as pessoas de todas as idades. sim. Numa oportunidade, a gente apresentou para 1.000 crianças, né? Assim, foi Ah, um desafio, porque você imagina uma sim, contação de história, ok, que nós estávamos num teatro, mas não era uma apresentação sofisticada, com efeitos especiais. sim, A palavra era sim. a ferramenta. A palavra como Verdade. ferramenta conseguiu alcançar o coração dessas crianças, elas ficarem em silêncio. Então, assim, na hora que eu, por exemplo, estava contando a história do Negrinho do Pastoreio, que eu contei o momento que o menino foi colocado em cima de um formigueiro nu, né, trazendo todas essas questões, as crianças, nossa! E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, imagina o que isso não está reverberando na cabecinha dessas crianças, né? O quanto que a gente traz aí de uma série de outras informações de maneira agregada, né, com cada uma dessas histórias. Sim, A nossa cultura ela é muito rica e ela é uma ferramenta extremamente potente para a gente trabalhar, né? Você uma vez sim. comentou comigo que tem também tinha um trabalho de contação de história para a terceira idade, não foi? Que você fez um Eu trabalho. fiquei um tempo fazendo contação de histórias em asilos. Era Hum, uma associação, né? hum, E no caso, a parte que eu estava levando essa questão das narrações para vários asilos, tinha em São Paulo todo, e acho que tinha em São Caetano também. E aí, assim, dependia lá do pacote que o asilo fechava com a associação, eles entendiam que tinha algumas coisas importantes para trabalhar com os senhores hum, e que a contação ia trabalhar o cognitivo. Porque entendi. tem senhor que às vezes só tá com saudade, não conversa com mais ninguém, tá Uhum, fazendo tratamento, aí sim. cochila, aí não interage. Uhum, E aí eu levava, eu achava um barato, porque tudo bem que tinha asilo que às vezes o próprio pessoal que estava, a enfermagem, por exemplo, estava interagindo mais com você, só que às vezes eles falavam, né? uhum, Os senhores às vezes não estão conversando tanto porque é um horário que deram remédio, estão tentando uhum. chamar para as atividades, eles estão sonolentos. Mas teve um asilo que eu contei uma história chama A Velhinha que Dava Nome às Coisas. É. Ela tinha medo de perder porque ela já tinha perdido todo mundo. Então ela só dava nome porque ela achava que ia durar mais que ela. Então assim, ela dava nome para casa, para o carro, para a poltrona, mas não queria relação com nada que ela ia achar que ia durar menos. Só que começa a chegar um cachorrinho na porta de casa e É. ela dá comida e manda ele embora porque fala não, nem não dá nome, né? Só dá comida e fala vai embora. Um dia esse cachorrinho não vem e ela Hum, começa a ficar super
rodar na cidade com o carro que ela dava nome, falar com a casa, falar com a poltrona. Mas, sabe, ela foi até atrás do canil e o pessoal falava, mas como chama o cachorro da senhora? Ela percebe que ela não tem como procurar sem ter batizado o bendito cachorro. Só que ela pega o carro, roda a cidade. Quando ela acha, não, ela volta pro canil, porque dela fala pro cara, e o cara falava assim, senhora, sabe, a gente vai achar o cachorro da senhora pelo nome, né? Ela vai pro quintal e fala assim, ela vê o reflexo dela no vidro e ela pensa em tudo que ela já viveu, as pessoas que ela amou, o pessoal que já foi embora antes dela, e ela fala, eu sou muito sortuda. Quando ela vai com o senhor do canil no quintal, ela fala, o meu cachorro chama Sortudo. E o cachorro vem lá do outro lado do portão. Eu contei essa história no asilo, uma senhorinha falou assim, eu perdi meu medo. Eu fiquei com aquilo um tempão, assim, tipo, o que será que a senhora está falando? É de ficar mais velha, é de morrer, da solidão, porque vários falavam pra gente, você não me leva pra sua casa? Por que meu filho não vem me ver? Esse trabalho, depois de um tempo, eu não aguentei continuar, que eu ficava muito mexida com esses senhorzinhos. Com saudade, falando pra levar pra casa, mas quando eles... Era isso, né? Geralmente eles estavam um pouco chapados de remédio, mas quando eles olhavam e participavam, era um negócio que você saía... Gente, ela perdeu o medo. Sim. Acho que foi quando eu mais vi que essa história pode ser terapêutica. Porque eu já contei no hospital também, mas às vezes o hospital você via mais retorno na mãe, no padrinho, no tio, no pai, que tá junto do que com a criança, né? Toda enfermeira aproveitar que você tá contando história para tascar remédio que ele não deixava colocar. Ai. Deixa eu só fazer o... Chama o Pupi. Alguém leva o cachorro embora, gente. O cachorro quer fazer pergunta. O que você quer saber da Fran, Pupi? Ele perguntou, Fran. Ele gostou da história, porque tinha um cachorro sortudo. Sim, ele disse que ele também... Ele acabou de dizer, aqui eu estou traduzindo, que ele é muito sortudo e que ele é muito sortudo porque ele é o cachorro mascote do Cultura Viva e ele é o amor da minha vida. Então, ele disse que ele é muito sortudo. Bom, então ele está liberado de participar na live, porque o seu amor... Exatamente. Bom, e pensando assim, né, nessa questão de formação de leitores, tá? Como é que você encara as contações de história como uma ferramenta para incentivar mesmo esse público leitor? Eu tive uma temporada, Dani, como professora de biblioteca, de escola particular, que fazia de 15 em 15 dias essa atividade para... Você dava aula, mas você não tinha a parte chata, né? De diário, de nota e tal. Mas você fazia planejamento, que história que eu vou contar. Você tentava ensaiar, porque geralmente a encarregada não deixava, né? Já ia lá falar para você cobrar uma multa de atraso, fazer qualquer coisa. E também, além de planejar tudo isso, você falava, olha, eu vou fazer essa vivência, então vamos levantar esses materiais. E por ser escola particular, você percebia que como os materiais eram agilizados rápido, rendia esses encontros com os pequenos. Mas olha que engraçado, justamente como você não conseguia ensaiar tanto, os primeiros você contava meio que um pouco no improviso, né? Daí nos últimos, que você contava essa história 15 dias, aí nos últimos já estava um espetáculo. Mas eu lembro de uma vez essa encarregada assistir que eu estava contando o homem que enxergava a morte, o homem que enganou a morte. E tinha um pano assim, preto em cima de uma estante de livro que eu ficava puxando para fazer a morte. Que a morte, coitada, ela era meio tonta, né? Porque o cara que enganava ela era meio Zé Malandro, assim, né? E aí eu lembro que uma hora o pano voou, o pano caiu. E aí eu olhei e falei assim, nossa, essa morte é assustadora mesmo. A gente tá aqui aguardando para ela entrar em cena, ela já tá botando tudo para voar. E eu lembro que depois a encarregada falava, parece que você ensaiou aquilo. Eu falei, lógico que não, né? Isso é de 20 anos de teatro, né? A gente vai pra cena, você me apresenta uma coisa que eu não estava esperando e a gente joga, né? Tem que entrar, igual... Mas a gente percebe, assim, essas bibliotecas que tinha essa pessoa, não era só eu, né? Tinha uma outra menina que também fazia um outro horário diferente do meu.
a gente fazia essa contação, fazia uma atividade, por exemplo, uma vez a gente contou horrorosas maravilhosas, Uhum. depois eles costuravam. Uhum. Retalhinho que a gente conseguiu, mas eu lembro que eles ficavam tão enlouquecidos pelo negócio de costura, você vê como a gente tem saudade de coisa manual? Sim. Porque a nossa chefe ficava falando, gente, vai pro intervalo, vai correr, vai Uhum. brincar, vai comer, eles não Uhum. queriam, eles queriam ficar costurando. E assim, nessa biblioteca que ela está viva, Uhum. porque tem a pessoa cultivando, tem todo esse planejamento, tem um ensaio, tem uma Sim. escolha estratégica de obra, e também tinha assim exposição de algumas coisas que a gente tomava. Eu lembro de a gente fazer uma vez uma nordestina, Uhum. que eu fui atrás de uma amiga do outro lado da cidade para emprestar um chapéu tipo cangaceiro para a gente pôr. Sim. E você tinha livros pendurados no elástico, era um sonho essa biblioteca, né? Gente, E que aí tem massa. livro que fica virado para cima, como se fosse livraria, porque você tem que ver a capa dele para você querer Sim. emprestar. Aham. E aí essa biblioteca tinha um movimento, tinha uma galera que ia, tinha livro disputado, tinha livro que estava na fila, você estava demorando para ler, você ia ter que devolver logo, porque tinha gente aguardando. Uhum. Agora, sei lá, você tá tem uma escola nossa, né, que uma bibliotecária aposentou. Aí você vê a biblioteca, tipo, não botaram outra pessoa. Uhum. Não fica uma galera atrás, emprestando. Eu olho aquilo, eu enxergo tudo isso que eu estava te contando. Poxa, se a gente pendurasse aqui um livro no elástico, e Sim. fizesse uma exposição, e divulgasse, e botasse os livros virados para cima, porque diz que essa história do livro Uhum. virado para cima, você se apaixona pela capa, pelo título, ou já conhece o autor, quer conhecer mais. Uhum. E essas bibliotecas que eles chamam mesmo de biblioteca viva, ela tem puff. Então você pega uma coisa, você senta ali Uhum. e ela é mais viva, né, do que uma biblioteca às vezes que só tá com todo mundo mandando você ficar quieto porque tem que ler. Existe. Tanto que hoje as bibliotecas até Isso que eu ia colocam também falar. os computadores, tem uma galera que vai fazer essa pesquisa, tem a outra que vai conhecer os livros lá na. Você precisa de algumas iniciativas, mas pelo menos assim, a pessoa que estava lá, que aposentou, Uhum. ela é essa bibliotecária de organizar, sabe? Tipo, Sim. se você precisar de um ele está sumido lá no meio, ela acha. Mas ela não é essa pessoa que vai fazer esse incentivo que a gente está falando. Então, a Entendi. biblioteca precisa de uma pessoa que faz o Uma trabalho criativo. mediação. Inclusive, a É. gente ia nas salas Uhum. falar: olha, isso aqui é lançamento, vocês têm que conhecer, esse autor é Uhum. maravilhoso. Não sei. Você Aguçar, entende? Às né? vezes. Criar Com é, certeza. existe o programa, né? Biblioteca Viva. Inclusive, a gente Sim, sim. apresentou uma peça, apresentei quase todas as bibliotecas, menina. Foi um recorde. Nossa, a gente foi em todas as cidades, em todas as regiões de São Paulo apresentar. E foi uma experiência Sim, maravilhosa. Foi maravilhosa porque existia ali uma estrutura para atender realmente o público infanto-juvenil, né? Mas essas sim, bibliotecas sim. tinham um olhar diferenciado e já enxergavam a biblioteca já como um ambiente, um espaço cultural. Então isso era bem legal e era bem motivador para a criançada. Então assim, Ah, daí estimula, né? tem algumas que eu tiro o chapéu. Eu até brinco, falo assim, olha, se fosse para ser uma coordenadora de uma biblioteca com um trabalho assim, realmente Trabalho assim, né? é motivador. Dá gosto. Mas eu acho Eu acho que todas que essas questões da cultura popular podem incentivar a leitura, né? Tem sim. biblioteca que tem apresentação de música, tem biblioteca que tem teatro, tem biblioteca que Uhum, tem contação de história. sim. Só não dá para ter uma pessoa que põe as coisas no lugar certo e que se as pessoas se empolgam de ler alguma coisa e rir, ela vai só falar que tem que fazer silêncio. Eu vejo muita Sim. galera que faz umas críticas falar, essa biblioteca tem que estar viva, né? Sim. Senão as pessoas não vão nem emprestar, elas vão falar, não, lá a gente vai se Vai ficar empolgar, espirrar reprimido. e vai tomar. Vai ficar reprimido. É, Olha, tem aqui algumas pessoas falando. Acho que alguém entrou no seu perfil, tá falando, ó, boa noite. a jesuíta, eu dei formação de contação de histórias lá no Muito Galpão de bacana. Cidadania, e ela é ali da Zona Leste, ela conta também a história para os Bem-vinda, pequenininhos dela. jesuíta. É isso aí. A gente gosta mesmo de contar história, de falar para chuchu. A gente fala mesmo, né? Fazer o quê? É nosso jeitinho. Fazer o É quê? nosso jeitinho. É, não, gente. E falando em falar, e escrever, e contar história, me fala um pouco dessas histórias que tem já umas temáticas específicas, como as histórias das princesas que são princesas empoderadas, as outras temáticas
LGBTQI+, que eu já não consigo mais nem pronunciar a diversidade da sigla. Tem que estudar, a sigla não para de crescer, tá todo mundo lá dentro. Exatamente essa sigla ampla e toda esse trabalho que você já tem assim para um público com uma levada formativa e tudo mais. Conta um pouco pra gente dos seus livros. Ah, legal. Eu tô com um livro no forno de temática LGBTQIA+. Ele está inspirado na história de um filho de uma amiga e de um ex-chefe Hum. que sofreram quando era novinho, porque um queria usar roupa de menina, o outro queria dançar balé, e tinha um bullying, que quando é na infância eu chamo de bullying, porque eu acho que criança ainda não está tão definido assim para a gente já falar que é homofobia, né? Sim. Mas eles tinham esse sofrimento e tal. No meu livro, eles conseguem, com o apoio de uma mãe, de umas professoras, aos pouquinhos ir construindo um desfile. Então começa a parecer que o jeito específico deles é incrível, porque vai criar um desfile que a escola vai ficar de boca aberta, porque eles são super criativos. E aí eu tô com um colega ilustrando, né? A gente tá vendo direitinho, mas tem um outro amigo de Diadema com uma editora que falou, de repente vocês lançam com a gente, porque ele já tem essa proximidade ali com os Muito órgãos de bom. educação, então ele oferece. Ele editou um livro do meu companheiro, então ele está em contato ali, porque ele fala, os infantis você vê a turma que adota, que trabalha com os pequenininhos, Exato. adquirir e fazer um trabalho educativo em cima. Conta a história, chama o autor, faz alguma coisa de Pode, autógrafo, mas inclusive, se tem esse tornar um livro movimento. paradidático, né, Fran? Sim, pode, pode. Muito legal. Eu brinco que assim, você está escrevendo em memória de algumas figuras, ou que você imaginou, ou que Uhum. você leu, ou que você conheceu, mas você também está falando de você, né? Sim, Porque esse livro e o sempre anterior carrega da um bailarina pouquinho. fofinha, muito. O anterior que eu fiz foi o da bailarina fofinha. E aí, a pirueta da bailarina fofinha. E os dois têm essa figura dessa professora que dá um estímulo, que fala, não, você pode fazer Uhum. essa coisa que você está sonhando, não é nenhuma maluquice, vamos lá, vou te ajudar. Que eu acho que é uma figura que faz muita diferença, né? Porque se você fugir um pouco do que a sua família estuda, ou trabalha, ou defende, quem vai te estimular pode ser uma professora. Sim, E aí, se a pessoa não tem essa figura, ela começa meio que a afogar a forma de se expressar, o talento, o jeito de ser, né? verdade. Que muitas vezes próximo de casa não tem essa acolhida, né? E eu tenho feito também um trabalho com esses livros, a Revolução das Princesas, a O Revolução das máximo. Princesas. Então, eu tenho um da Rapunzel, eu tenho esse aqui é o da Ariel, Revolução da Ariel. Ah, que legal. E eles são da ONG, chama Plan International, que ela já trabalha em Hum, muitos lugares no mundo pela igualdade de gênero. Então eles muito pegaram, reconta bom. conto de fada. Eles pegaram esses contos que a gente está acostumado a princesa chorar, esperar o príncipe ser salva, ganhar um beijo, não fazer nada. Hum, E elas estão tipo, super guerreirinhas, assim, à frente da história, assim, elas tomam as atitudes. A Ariel, ela salva lá o príncipe. é, Mas depois eles ficam amigos e o príncipe traz o namorado dele para ela conhecer. E eles são muito amigos. bom. Ela assume o reino do pai sem casar. Que o pai estava enchendo a paciência que era para ela casar, ou ser uma bela recatada do lar, né? Pois é. Eu Libertador. acho que eu fiquei na cabeça de uma menininha que eu contei história e estava num grupo, Hum, e ela falava assim, nossa, mas essa princesa só chorou. Essa princesa não fez nada. Ai, professora, essa princesa. Todas as princesas são assim? Ai, tá com uma roupa passiva, bonita, senta, chora, é. ganha um beijo, não faz mais nada. E eu falava assim, não, ela tem razão, precisa ver se acha algum livro que as princesas não sejam umas tontas. Uhum, A minha história com as sereias é a mais engraçada, assim. Um colega fez uma festinha aqui em São Caetano é. para a filha da mulher e tinha que ser tema de sereia, porque ela amava. E ele falou para mim, pesquise e traz uma, porque ela vai super curtir, né? Uhum. Mas, menina, todas as versões que eu pesquisava de sereia, ou ela perdia a voz, depois o príncipe não estava nem aí para ela. Ou ela perdia o rabo dela para ir atrás do príncipe, e o príncipe nem olhava para a cara dela. Ela dava assim, o útero, menina, as trompas, tudo. E não ficava com o príncipe. Só perdia tudo, assim.
Aí você falava, não posso contar isso numa escola. E, gente, tipo, olha o que você está passando. Aí um amigo me deu a dica da mãe d'água, que eu conto até hoje, que é uma lenda ribeirinha, Uhum. porque ela também é uma sereia que cuida dos peixes, dos bichos dentro da água. Aí são os ribeirinhos que cismam que ela tá sozinha e fica falando que tinha que conseguir uma companhia. Só que aí vem um barquinho que na verdade vem um menininho, Uhum. porque a mãe colocou lá em Minas, no Rio, deixa uma carta, fala que é pobre, que não podia criar e tudo, e que estava pedindo para a madrinha Santa Bárbara levar o menino para quem adotasse. Sim, Aí a Santa Bárbara adota, o menino faz que muita estripulia, não deixa massa. ninguém em paz. Ai, Mas assim, tem que ser alguma coisa que se não vai ser essa da pá virada aqui, que são super empoderadas e faz uhum. todas as atitudes, elas que mandam na história, mas que vá para esse lugar um pouquinho mais neutro, entre aspas, da mãe d'água, Exatamente. que não é essa coisa de eu dou meu rabo, aí eu não fico com o príncipe. Não. Aí eu dou minha voz, também não fico com o príncipe. Ah, gente, o que é isso? Oxi! A que eu mais gosto, na verdade, nessa pesquisa é a indígena, né? Ah, Que é a Yara. ah. A Yara é uma demônia, né? Ela foi violentada por branco colonizador. Aí Sim. os caras jogam ela no rio. Aí ela apaga, aí o rio fica comovido e dá um rabo para ela não ser mais violentada. É, eu tenho, Aí ela só vem na pedra cantar para arrastar os caras pro fundo e matar. eu conheço uma Ela outra é um versão. encantado perigoso, né? Eu conheço uma outra versão da Então, isso Yara. é legal. Tem uma Tem versão. 25 versões, eu adoro. Nossa, a que eu conto normalmente é a que ela era uma grande guerreira, né? E ela era invejada pelos irmãos, porque Ai, o pai admirava, né? Falava assim, olha, ela é a melhor guerreira aqui, né, da aldeia. Ela traz ela vai caçar, ela traz as coisas e tal. E os irmãos, assim, meio, né? Ai, meu Deus, tô com meu orgulho ferido. Na calada da noite arrastaram ela jogaram ela no rio. E aí ela, para não morrer afogada, ela recebeu essa possibilidade de respirar embaixo da água, essa voz encantada justamente para atrair outros homens, né, para o afogamento. E ela fica, sim, e a defesa dela é essa. É quase que uma sim, defesa contra homens também, né? Entra nesse lugar também. sim, sim. E aí E é a escolha que a gente toma contato com o masculino assustador, né? exato, Predador, exato. enfim, E é bom a tem gente isso também. pensar, não assim que a gente vai pegar e vai mudar as lendas e tal, mas que nas nossas releituras, realmente a gente traga essa reflexão, principalmente no imaginário infantil, onde o inconsciente fica tão ali aberto para receber essas informações, né? O quanto tudo que é trazido fica ali no inconsciente e o quanto a gente traz aquilo como uma verdade pro resto da Sim, vida. Essas princesas e tudo mais, realmente, eu acho assim sensacional. Todas essas versões de Chapeuzinho Amarelo, enfim, vários tipos de historinhas que ganharam aí uma nova do roupagem recon- com uma leitura eu acho mais que tudo bem moderna. a gente recontar É, os contos de fada. E se a gente depois de um tempo lê e acha que tem um preconceito, tem uma opressão, uhum, tem alguma coisa que a gente não quer passar adiante, tá tudo bem a gente mexer, sabe? Tipo, as histórias não são assim, ó, pedra filosófica imortal, não podemos mexer de jeito nenhum. Poxa, exatamente. minha amiga tá na Itália, diz que deu mó bafafá num teatro lá, porque os caras montaram Carmen É, e mudaram Carmen. Porque parece entendi. que a Carmen é assassinada na versão original, né? Sim, E é feminicídio. sim. Eles mudaram, eles trocaram o rumo. Daí vem uma galera, acha um absurdo, joga tomate, a crítica fala mal. Mas, gente, se você. É assim, a gente pode interferir nesse imaginário coletivo, né? Se a gente continua reproduzindo alguma coisa que a gente percebeu que hoje incentiva Eu acho, coisas que a gente quer que sejam de outra forma, sim, né? Tudo bem a gente mexer, eu sabe? acho que assim, Depende da intenção, né? Se a exatamente. gente vai mexer porque nós somos gostosos, a gente quer ser maior que o outro, aí é um pouco demais, né? Um pouco Eu assim. acredito que depende do contexto. Eu acho que dentro da arte existe uma liberdade muito grande da gente transitar dentro de releituras e tudo mais. Mas eu acredito que dentro de uma proposta educacional, eu acho que as faixas etárias elas variam também para a compreensão de determinados Sim, assuntos. Então, se a gente pode realmente trazer uma reflexão mais positiva,
sim, eu opto pela mais positiva. Quando a criança for maior, que ela Sim. tiver condições de ter uma análise crítica sobre aquilo, que ela realmente consiga já estar apartada, aí segue. Mas, enfim, são formas e formas e depende muito Isso da para cultura, tudo, né? né, É, Dani? Isso para tudo não precisa ser só para as questões artísticas que a não, gente está não, é pensando. para Eu tô tudo. cheio de Né? alunos assistindo aquela série Round 6. É, Eles têm 9 anos. Eles não vão pegar aquela associação de que tem aquele massacre porque está associando com o que a gente passa no capitalismo. sim. Tem aluna que fala que vê um capítulo e fica tremendo e fala, ai, acho que eu não vou conseguir ver o resto. Não era para esse povo estar vendo isso aí, né, gente? Não, não, Tipo, não, não. É você muito tem que dar puxado. uma olhada. É, Tá 16 anos lá, gente. Não precisa ser muito assim, ó, grande psicólogo que compreende a mente infantil para afastar umas coisas não, assim. eu tô aqui. Até o entretenimento fala 16 anos para cima, minha gente. Pelo amor de Deus. Exatamente. Eu tô aqui vendo aqui os comentários, o comentário aqui da Jesuíta falando que é necessário, né, mudar essa história aqui da Bela Adormecida, que ela não tem autonomia nenhuma. E aqui Sim. também, ó, O da Rapunzel que tá aqui é ela que salva o príncipe também. ó lá, Super aventureira, sobe no cavalo. O príncipe é um tonto ali em cima da torre. muito Eu bom. adoro essas histórias. Sabe o que parece, gente? Que esses livros aqui são tipo assim, a irmã da Glória Pérez que fez. Que a Glória Pérez que fazia umas novelas com os homens uns Põe retardados, uns mais para tontos, frente babaca. para a gente poder visualizar melhor a capa. Ó, Fran, ele é grande, né? Bem lindão. esse aqui é o do Revolução da Ariel. Uhum. Vou pegar o É outro para pra mostrar. gente fica espelhado. E aí, esse aqui é o Revolução da Rapunzel. Tem mais, viu, gente? Aqui tá na casa da minha parceira musical no interior. Uhum. Ela tá lá com Revolução da Aurora, que é a figura que eles tiraram ali da Branca de Neve para recontar, para mudar o conto de fada original, né? Uhum. E ela tá com mais um também, Revolução da, da Cinderela. Muito. E é muito diferente do que a gente está acostumado. E o meu companheiro, que ele manja de terapia junguiana, Uhum. ele fala que se a gente vai e altera os contos de fada, esses contos antigos, né, os Uhum. originais, do jeito que eles foram, eles ainda estão lá no imaginário E coletivo, sim, sabe? eles fazem Não é parte porque a do gente está arquétipo. tendo uma Já versão estão ali. nova que a gente vai apagar o anterior. Então, se ela tiver que pagar, né, num outro momento, acessar o clássico e trabalhar outra figura ali que na releitura saiu, Uhum. ela vai acessar. É um Exatamente. patrimônio da humanidade. Tem, Isso está lá, senão ninguém vai inclusive, tirar. inclusive, falando aí em psicanálise dos contos de fada, tem até um livro também interessante pra caramba, do Bruno Bettelem, que é a psicanálise dos contos de fada. Cenário dos contos de fada. Muito bom Sim, a também. gente tem uma professora que falava dele. É muito legal, muito interessante e traz toda essa questão que você está trazendo, o quanto esses arquétipos eles estão tão enraizados na nossa mente, na nossa cultura, que não vai trazer uma visão positiva. Aliás, uma visão positiva não vai alterar o arquétipo, e sim trazer uma reflexão sobre uma conduta. É só isso. Nada Sim. de excepcional, né? Ah, mas bacana. Não. Mas do seu. Então, assim, você tem previsão para lançamento do livro? Você vai depois avisar que É é que a gente está mudando a editora. Eu aviso entendi. sim, porque a gente estava com uma editora, daí eu acho que essa coisa de pandemia, né? Tá com muita coisa meio que em suspenso, de crise, não sei o quê. E aí a gente retomou o contato com outro colega, que ele Uhum. também tem a editora aqui, está trabalhando bastante com infantil. Então a gente está nesse. O texto tá ok, né? Na verdade, o meu revisor vai dar essa última passada lá. Hum. O ilustrador está terminando lá a parte que ele se empolgou, porque ele se identificou muito. Ele fala que a criança foi ele pequenininho. Então ele Ah, que faz tanta legal. imagem que você fala, nós vamos ter que fazer uma diagramação que vai dar conta disso. Na verdade, o rolê agora é isso, né? De achar o diagramador, porque você está sempre meio que caçando a galera que se identifica com o Exatamente. projeto e vai fazer de um jeito que toque as pessoas que Sim. precisa, né? Não Porque pode ser também a feito a gente. qualquer nota. Tem que ser feito com cuidado. Não, Senão não compensa eu nem brinco que fazer, né? esse parto de elefante, né? Sim. A história já deve estar escrita faz uns 4 anos. Só que aí tá esse moço fazendo as ilustrações, aí mexe na editora, aí o marido vai revisar. Então o processo
parece par de elefante, né? Daí quando sai, você tá que nem criança, assim, fazendo festa, porque não. Máximo, que máximo. Muito bom. Ai, Fran. Mas teve essa reedição, querida, do Guardião da Cidade. Hum, Esse eu tinha feito uma primeira tiragem uns 5, 6 anos atrás, por aí. E aí foi também um projeto fomentado, foi outro patrocinador. Aí só tinha ido para o interior de São Paulo. Aí agora tá com um patrocinador novo, que eles vão levar para um projeto que chama EDP nas escolas. muito E aí vai bom. para essas 10 fábricas do patrocinador e ele tem essa parceria com essas escolas, então leva. E aí saiu essa tiragem nova. Muito E bom. aí você fica muito feliz de ver os impressos outra vez, Que né? Com massa. outros É apoiadores uma, atrás. é uma nova, sei lá, tudo parece que foi perdendo, né, a importância, foi perdendo o valor, e agora a gente passou por esse vendaval e as coisas começaram a retomar um valor, mas para mim, pelo menos a leitura que eu faço é que parece que foi uma limpeza. A gente começou a dar valor ao que é essencial, só. O essencial, Acho que a gente está num lugar privilegiado de travessia de pandemia. sim, Deus que me perdoe, realmente, pode a gente passar acaba vivo, vendo coisas legais. é. Não fala que teve um lado bom, porque é um desaforento, né, diante Sim, de não 600 tem mil mortes. como, é. Mas é o que eu estou te comentando, né? Lá, todo mundo que trabalha em rede pública chega fim de ano, vira um pega para capar da atribuição de aula do ano que vem. Sim, E sempre muda as regras do que eles vão pontuar, exato. o que vai Uhum. aceitar. E aí, assim, é o que eu estava falando para minha prima. Eu já tinha uma tendência de ser a doida dos estudos. Aí na escola você vira maníaca do certificado. Tipo, você só aceita convite que emite certificado. E aí, tipo, é a própria educação que faz isso com a gente, né? E as pessoas se estapeando tudo. Daí eu falei para minha diretora, eu tinha uma hiperativa, que sou eu, presa em casa. Tem uma cacetada de certificado para te apresentar. Eu vou dar bastante trabalho nessa contabilidade aí. Agora, ai, você é doida que não para de estudar. Bom, você para de estudar, você vai trabalhar lá atrás da reserva, que sem carro não dá para ir, Uhum. ou fica com pouco. Na EJA a gente é aulista, então um ano Exato. você está com um monte de aula, e passando de Mercedes, e no outro você está com poucas Passando aulas e tipo charrete. inteirando a... Foi da Mercedes. A Mercedes, na verdade, só para deixar claro para o pessoal que está assistindo, não é uma Mercedes. É o busão mesmo, tá? Só para constar. É um É de busão a charrete. Lê do engano de quem Sim, pensa que a gente ganha. deixa eu pensar, né? Ah, Alguém tá. pensa que a É gente ganha verdade. dinheiro, porque no geral o povo está sabendo que nós estamos trepados. Ai, Fran. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Eu espero que um dia também a gente consolide a possibilidade de realizar uma parceria, viu? De tantas coisas que a gente Sim, vive conversando e troca, pá, pá. Ai, verdade. menina, imagina uma peça com nós duas? Nós vamos ter que fazer Vai ser um maravilhoso. trabalho de. Ó, até o cachorro entrou no meio para poder. Ele quer participar, Não, e gente. ele entrou no meio para dizer que é verdade. Vai ser uma fala, um diálogo muito dinâmico Sim. e a palavra Mas, com Dani, eu certeza vai comecei estar a fazer uma viva. peça pensando nessa fita de professor na pandemia, sabe? Sim, As histórias que a gente acessou são bem mais complicadas do que a gente conhecia antes. Então, acho que rende sim. com Só que é certeza. isso, né? Na verdade, você sabe o drama de escritora que você já escreveu também. Agora eu tô nessa. Não, eu Qual que é o escrevo, conflito? Como que a gente anda isso aqui, gente? né? Não, então, eu escrevo ainda, né? Ai, Eu que tô com mais livros publicados e tô também com um projeto de livro para sair em breve. Estou finalizando. eba! Sim. Eu não paro de escrever, Fran. Não paro. Ah, nem Eu tô eu. com um livro de poesia pronto. Tô com uma Ah, peça pronta e tô com um livro infantil também já finalizando para começar a fazer ilustração e tudo. Tô, assim, ai, é muito tô bacana. sempre E eu no lembrei de movimento. mostrar o Guardião, porque eu lembro que o seu livro, quando você me deu, tinha personagem indígena. E o Guardião Sim, tem também, meio que é um índiozinho que vai falando pro menino da cidade, tipo, puxa, a gente cuida assim.
essa cultura é afável, o sim. que vocês estão fazendo aí, E, que a gente não está detonando a natureza. é, E é um sonho, mas o menino fica louco porque fala, mano, a gente tem que fazer alguma coisa. Os pais falando da notícia, da natureza ferrada e tal. sim. Aquele livro que eu te dei é o livro de uma peça. Ele é uma, Ah, que ele é legal. uma dramaturgia, né? Um livro de dramaturgia. Então é o livro do Sonho de Tupã, uma das peças que eu fiz. Mas a gente é escrevedora, não tem jeito não. É a maneira que a gente Eu brinco com encontrou de quase tudo que eu vejo. virar palavra. Eu brinco com quase tudo que eu vejo, ou eu estou imaginando uma aula, uma cena ou uma história. Eu também. E aí tem gente que olha e fala, mas que louca, gente, só olha as coisas e pronto. Só olha, para de ficar viajando, por favor, volta para nós. É desse jeito. Verdade. Ah, minha amiga. Bom, e aí, assim, o que que você. Onde que a gente pode encontrar seus trabalhos? Onde que a gente pode conhecer um pouco mais a respeito de toda essa obra bacana, tudo isso que você faz, que é sempre muito dinâmico, né? Dá aula, faz peça, e conta história, e faz música também. Eu inventei uma cantiga de chegança nessas visitas griots lá É. pro Quilombo Remanso. É um baiano. Eu tenho o canal do YouTube Francine Machado de Mendonça, e aí lá tá os vídeos, eu faço contações de história. Agora eu acabei de fazer uma homenagem para os professores, os que eu mais trabalhei nos últimos 7 anos, que eu mais encontrei em sala de professor. E aí tá rendendo que um dá risada, passa pro outro, fala, professor, Francine, eu sou a muambeira, eu sou a bêbada, cada um se identificou com um ali, né? Sim. Mas ali tem uma misturinha, assim, tem desde projeto que eu já fiz para Aldir Blanc, narrativas itinerantes, que tem narrações, aulas de contação de história, de teatro do opinião, Uhum. mas tem também toda essa experimentação que eu fui fazendo na pandemia, das Bacana. contações de história. E aí voltei um pouco a fazer alguns improvisos que, assim como você, a gente acaba sentindo falta de palco, vai inventando, né? É, E aí eu deixei também no SoundCloud outro perfil que também é Francine Machado de Mendonça, e lá são só os áudios. uhum. O que é muito bacana também, porque a pessoa. Eu sinto assim, né? Quando a gente tem só a narração e ainda não tem a imagem, você vai construindo muito em cima. Agora, quando já tá tudo junto, tipo, você fica com o que trouxe, assim, nem sempre você cria com os dois ali, né? Com a imagem e com o som também. E aí aqui no Instagram eu também tenho o perfil Franzoca Brandão. Bacana. E aqui também eu só estou colocando questão de trabalho, Joia. divulguei nossa live. Eu vou. Esses são canais que eu deixo mais a parte do trabalho, assim, né? Sim. E tem uma página no Face que se chama Empório da Palavra, que ela começou lá quando eu ainda era jornalista, por isso que é esse nome, né? Uhum. E aí ela tem tipo, alguns trabalhos de comunicação, só que recentemente é mais os de arte e educação, de contação de história, da parte artística. Bacana. Bom, eu vou pegar depois todos os as suas indicações de trabalho e tudo mais, de todos os seus canais. Vou deixar salvo nos comentários para o Ah, pessoal legal. conhecer um pouco mais do seu Conhecer, trabalho, boa, viu? legal. E a live fica aqui disponível para o pessoal assistir, conhecer um pouco mais Ah, da Fran, minha amiga querida, que eu tenho muito carinho, muita admiração. E a gente. E te agradecer, viu, Fran? Te agradecer por ter aceitado obrigada, bater esse papo com a imagina. gente. Foi, assim, muito bacana. Foi aqui Muito legal. quase que uma reunião de HTPC, onde a gente teve uma troca muito interessante. Lá em Santo André a gente ia falar que vai fazer a RPS, que é a reunião Ah, pedagógica foi semanal. tipo Cada rede tem uma sigla, isso. Aqui, não é muito aqui pra gente. Foi realmente uma reunião de artistas educadores e tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais do seu trabalho e de você contar essas histórias tão bacanas sobre esse momento tão sensível, né, que é o de tocar o coração das pessoas por meio da palavra. Então, assim, muita verdade. gratidão, viu, minha amiga? E, Ah, e vai mandando para a gente aqui as novidades que eu divulgo aqui no Espaço Cultura Viva quando o seu livro for lançado. Aí você vem de novo, olha, lancei o livro, galera.
tá? E a gente já acompanha também, tá joia? Ah, muito legal, muito legal. Então é isso, minha amiga. Um grande beijo. Agradeço a todo mundo Beijo. que ficou com a gente até agora. E acompanhem os nossos canais do Cultura Viva, no Instagram, @Espaço Cultura Viva, no YouTube, é, o canal é Espaço Cultura Viva também, no Facebook também, Espaço Cultura Viva. Espaço Cultura Viva, que era um espaço físico, né, ali na região do Ipiranga, que agora está aqui no modus digital. Tá, joia? Um grande abração e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até. Obrigada, boa Boa noite. noite. Até a Até. próxima.